Qualquer criança conhecia a onomatopeia correspondente ao som das metralhadoras. Qualquer pai, embora fisicamente no trabalho, mantinha a mente voltada para a segurança das crianças. As ruas estavam desertas. O Rio de Janeiro viveu momentos de tensão. A todo momento poderiam fazer você descer do carro e correr, enquanto gasolina era jogada sobre o veículo, que logo se tornaria um monumento incandescente à violência, desafiando o poder público. Nem o transporte coletivo escapava das chamas criminosas. A polícia carioca resolveu responder à altura. As imagens vistas pelo mundo afora durante as últimas semanas de novembro de 2010 desafiaram a falácia de que vivemos num país sem guerras. Soldados pintaram o rosto. A Vila Cruzeiro foi invadida por tanques de guerra, os quais ladeavam os caveirões do BOPE na ação de acuar os criminosos. No dia 26 de novembro, chegou a vez de a comunidade do Alemão receber a visita de homens armados. Tudo parecia uma continuação desafortunada do filme Tropa de Elite, sucesso do cinema nacional, o qual retrata justamente a violência carioca. O Rio de Janeiro, cidade turística, palco dos Jogos Pan-Americanos, uma das cidades sede da Copa do Mundo, o Rio das maravilhas naturais, das praias, da natureza, enfim, o Rio refém de si mesmo, da condição humana, de décadas de descaso, da impotência de governantes em resolver a crescente criminalidade. O Rio, que é governado pelos chefões do tráfico, os quais, a uma chamada de celular, resolvem quem vive e quem morre, enquanto o sistema carcerário os mantém confortáveis em suas celas. Infelizmente, o quadro não guarda muitas diferenças de outras capitais brasileiras. Será que tudo isso tem solução? De onde se pode esperar a solução? Certamente, se mudarmos o foco, veremos outras cidades e até mesmo países vítimas de conflitos, guerras civis, conflitos étnicos, corrupção, desemprego, violência e catástrofes naturais. Que lugar oferece segurança absoluta? Cada vez mais a criminalidade se interpõe entre os sonhos da sociedade de consumo, que podem desembocar na realidade sanguinolenta da próxima esquina. Certamente as balas perdidas da indiferença e da maldade chegam até o céu. Há um Deus que sofre em meio às lágrimas daqueles que se veem cercados por traficantes e bandidos. A Bíblia diz que Deus visitou a terra quando a perversidade dos seres humanos havia atingido o limite, pois esse mesmo Deus visitará novamente a terra para acabar de vez com o nosso pranto cansado e nossa voz amargurada. Ele que prometeu novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça, hoje estende a mão para socorrer as vítimas da maldade e dos interesses escusos. Apenas em Deus se pode confiar em tempos que, segundo o apóstolo Paulo, seriam difíceis ou terríveis. A paz que o coração humano almeja respirar está nas mãos daquele que nos dará uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Para quem mantém essa esperança, a despeito de quaisquer circunstâncias probantes, Deus afirma o seguinte: Ele não se envergonha de ser chamado Deus deles e lhes preparou uma cidade. Deus oferece para todos os que nele confiam a verdadeira cidade maravilhosa, onde viveremos com ele para sempre. Por que não aceitar o convite amoroso daquele que diz, faço novas todas as coisas? Em 2004, o mundo se surpreendeu com a força destruidora de um tsunami. Estima-se que mais de 230 mil pessoas tiveram a vida ceifada pela catástrofe. Mas se engana quem pensa que se trata de um fenômeno recente. Ao longo da história, outros tsunamis afetaram a Jamaica, em 1692, Portugal, em 1755, Chile, 1835, entre outros países. O recordista, se podemos dizer assim, parece ser o Japão, 1707, 1896, 1933, 1993 e 2011. Em 29 de setembro de 2009, a tragédia voltou a abater o Oriente. Um terremoto provocou novo tsunami. A Samoa e demais ilhas do Pacífico sentiram os efeitos do tremor. Ondas com até 3 metros de altura invadiram as cidades e levaram pânico aos moradores. Houve centenas de vítimas. Em 2010, mal se teve tempo de contabilizar as mortes causadas pelo terremoto do Haiti, em janeiro, com cerca de 200 mil mortos, e o Chile também foi vítima de um terremoto de magnitude 8,8. E o que dizer do clima, do planeta, das tempestades, furacões, tornados, que têm levado destruição a tantas cidades? Quando lemos Mateus 24, Jesus nos fala ali nesse capítulo sobre os sinais que antecederiam sua vinda. O texto apresenta uma situação que ilustra a segunda vinda, a destruição de Jerusalém, ocorrida no ano 70 d.C. Tanto naquela ocasião como no retorno de Jesus, o ciclo de crises que o mundo enfrentaria é comparado às dores de uma mulher prestes a dar à luz. As dores aumentam insuportavelmente, mas de repente cessam.
Depois, as contrações retornam com maior intensidade e cessam novamente. Finalmente, quando a dor se torna insuportável, é a hora de o bebê vir ao mundo. Jesus prometeu voltar de forma visível nas nuvens dos céus, acompanhado por todos os seus anjos. O retorno dele literal à terra despertará reações antagônicas. Aqueles que se prepararam o saudarão festivamente. Os demais, que não se importaram, terão medo de Jesus. Será liberdade para o povo de Deus e punição aos que oprimiram esse povo e se conduziram de forma pecaminosa e rebelde. A Bíblia também afirma que, na ocasião do retorno do Salvador, ocorrerá a ressurreição de todos aqueles que morreram fiéis a Cristo, crendo na esperança da sua breve vinda. A má notícia é a seguinte: nada vai melhorar. Catástrofes vão se suceder, causando pavor e destruição a muitas vidas. A boa notícia é a seguinte: tudo isso não é o fim, mas aponta para o retorno de Jesus. Devemos atentar para essas coisas com a consciência de que o mundo está com a data de validade vencida. Mesmo sem saber quando Jesus virá, os sinais nos apontam que ele em breve voltará e devemos nos preparar para encontrá-lo. Você está pronto para esse grande dia? Leia em sua Bíblia João 14, 1 a 3. Fale com Deus a respeito disso e se prepare para esse encontro.